Exposição da Epístola aos Gálatas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Tema: não sejamos algemados pelo legalismo. Todo crente corre um sério risco, que é, depois de ser liberto das garras do pecado, do mundo maligno e das falsas crenças, cair no legalismo e buscar a aceitação de Deus por seus próprios esforços. O apóstolo Paulo precisou exortar duramente os crentes da Galácia que flertavam com essa heresia. Vejamos a seguir como Paulo tratou dessas questões e retiremos lições práticas para a nossa vida hoje. Dividimos esta exposição em 5 pontos que são: 1. Livre-se do legalismo. 2. O legalismo anula a morte de Cristo. 3. O verdadeiro crente não confia no legalismo. 4. A má influência dos mestres legalistas. 5. O juízo sobre os mestres legalistas. Vamos à exposição. Ponto 1. Livre-se do legalismo. Paulo, no verso 1, faz uma exortação aos Gálatas dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estes crentes, antes da conversão, eram escravos do mundo, como mostra Gálatas capítulo 4, verso 3. E das falsas religiões, como declara Gálatas capítulo 4, verso 8. Mas foram libertos disso por Cristo. E o que Paulo lhes exorta é que permaneçam livres, e acrescenta: não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, isto é, não sejam novamente escravos. No verso 2, Paulo esclarece de que tipo de escravidão ele está falando, e se trata do legalismo, pois os judaizantes, grupo que queria manter os costumes judaicos no seio da igreja cristã, alegava que era necessário para a salvação, além de crer em Cristo, praticar o ato da circuncisão. Se os Gálatas fizessem isso, estariam negando a verdade central do Evangelho, que somente Cristo salva. Em suma, Paulo lhes está dizendo que não acrescentem nada à obra salvadora de Cristo, pois ela é completa. Cito ainda uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que diz: é a morte de Cristo que nos salva, e não uma cirurgia em nossa carne. Ponto 2. O legalismo anula a morte de Cristo. No verso 3, Paulo mostra que se porventura alguém quiser se circuncidar, que guarde toda a lei, pois isto lhe é obrigação para a salvação, já que negou a suficiência de Cristo. Paulo está mostrando que existem 2 caminhos que não conseguem se juntar. Um é o caminho da graça e outro é o caminho das obras. Ou você está num ou no outro. Não há como colocar o pé num caminho e o outro pé no outro caminho. Os Gálatas, infelizmente, estavam escolhendo o mau caminho, que lhes levaria à perdição, que era o caminho do legalismo, do esforço próprio para a salvação. Atingir o objetivo final por este caminho é impossível, pois o homem precisaria ser plenamente perfeito em si. Pare agora e responda: você consegue andar por este caminho sem nunca errar, sem nunca pecar? Paulo, no verso 4, declara que a pessoa que procura ser justificado pela lei, ou seja, que acha que Deus a aceita porque ela cumpre os ritos judaicos, está separada de Cristo e longe da graça de Deus. Isto é, tais pessoas saíram do caminho seguro da graça e passaram a andar em outro caminho, que é o das obras. Paulo está muito preocupado, pois sabe que tal caminho será a ruína dos Gálatas. Ponto 3. O verdadeiro crente não confia no legalismo. Já no verso 5, Paulo faz um contraponto e apresenta que o verdadeiro crente, por meio da fé, aguarda a esperança da justiça. Isto é, ele não tenta se justificar por meio de suas obras, mas ele aguarda a justificação de Deus por meio de Cristo. E Paulo parece apontar para o dia do veredito final dos crentes, em que cada um será declarado justo. Por isso é uma esperança. É o final do caminho, da jornada. Paulo sabe que chegará lá pela obra salvadora de Cristo e não por seus esforços. Todavia, ressaltamos que desde já somos justificados, isto é, tidos como justos diante de Deus, e ratificamos que isso se dá pela fé na morte redentora de Cristo. No verso 6, Paulo encerra a questão da circuncisão, declarando que ser circuncidado ou não ser não tem efeito algum na salvação, pois o que realmente importa é a fé, a qual é operada pelo amor. Isto é, a fé não é somente uma crença intelectual, mas um modo de viver prático,
onde o amor plantado pelo Espírito Santo em nosso ser aparece continuamente em nossas ações para com Deus e para com o próximo. Agora você poderia perguntar, por que então não deixar que os Gálatas se circundem? A questão não era só o ato em si, que poderia ser praticado pelos judeus como elemento cultural, mas o problema estava na mentalidade por trás, trazendo consigo a ideia de um complemento na salvação, ensinando aos Gálatas que o primeiro passo deles foi aceitar a Cristo, mas o segundo seria guardar a lei de Moisés como requisito fundamental da salvação. Era contra isso que Paulo combatia. Quero abrir um parênteses para dizer que, se alguém lhes ensinar hoje em dia que para ser salvo você precisa crer em Cristo e mais alguma coisa, você está vendo na verdade um novo tipo de legalismo judaizante. Ponto 4. A má influência dos mestres legalistas. Paulo, a partir do verso 7, se volta agora contra os judaizantes e inicia dizendo que os Gálatas começaram bem a jornada da fé, mas em determinado momento passaram a abandonar a verdade e então faz uma pergunta retórica pedindo: quem vos impediu? Paulo conhecia muito bem os ocasionadores daqueles distúrbios na igreja, que eram os judaizantes. O que Paulo queria mesmo era fazer a igreja pensar, raciocinar. Interessante aqui que Paulo usa a comparação de uma corrida, que era uma atividade esportiva famosa à época pelos Jogos Olímpicos da Grécia. E Paulo usa essa comparação para tratar sobre a jornada cristã. Quero aqui usar um fato histórico como uma ilustração para a nossa compreensão. Nos Jogos Olímpicos de 2004, o corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a prova da maratona com grandes chances de ser o campeão, quando um irlandês o agarrou, impedindo que o brasileiro continuasse a correr. Rapidamente, Vanderlei, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu se desvencilhar e voltou à corrida, porém acabou não vencendo aquela prova. Os judaizantes estavam fazendo algo semelhante com os Gálatas, pois traziam ensinos distorcidos que os tirava da corrida da fé. Paulo completa seu pensamento no verso 8, dizendo que não fora Deus, aquele que havia chamado os Gálatas, que estava os persuadindo a se voltar para os ritos judaicos. As Sagradas Escrituras, compostas de Antigo e Novo Testamento, são a verdade de Deus. Qualquer mestre ou grupo que ensine as Escrituras de forma distorcida, com doutrinas baseadas em textos isolados ou com interpretações de passagens que destoam de uma leitura óbvia e clara, está tendo o mesmo comportamento daqueles que persuadiam os Gálatas, e tais ensinos não provêm de Deus. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, precisamos passar todo o ensino e prática que acontece na igreja pelo filtro das Escrituras. Paulo, no verso 9, cita um provérbio popular da época, onde um pouco de fermento era capaz de modificar toda a massa de pão. O ensino dos judaizantes era um fermento pernicioso que modificaria todo o ensino da graça de Deus, pois levaria os Gálatas a buscar a salvação por seus méritos, ao invés de confiar plenamente em Cristo. Perceba quão preocupante é a heresia dentro da igreja, pois um pouquinho de nada é capaz de provocar grandes estragos. Muitas vezes podemos observar práticas e ensinos não bíblicos dentro de nossas congregações. Contudo, essas pequenas heresias têm o poder de deturpar todo o evangelho dentro de nossas comunidades de fé. Ponto 5. O juízo sobre os mestres legalistas. Apesar de toda essa situação, Paulo, no verso 10, demonstra que estava confiante que os Gálatas abandonariam os ensinos dos judaizantes e se voltariam outra vez para o Evangelho da Graça. Paulo ainda apresenta que aquele que ensinava tais heresias aos Gálatas sofreria o juízo de Deus. Os falsos mestres podem viver muito bem a vida aqui, enganando e usufruindo do engano. Todavia, um dia hão de comparecer diante do justo juiz. No verso 11, Paulo parece se defender de alguma falsa acusação levantada, de que ele ensinava que era necessário o rito da circuncisão para ser aceito por Deus. Contudo, Paulo deixa claro que este não era seu ensino, pois se fosse, os judaizantes não se escandalizariam tanto com a mensagem da cruz. Porém, os judaizantes não aceitavam a mensagem de que na cruz foi paga toda a nossa dívida, e que nada podemos fazer para herdar a vida eterna, exceto crer em Cristo. Nada se pode acrescentar à cruz de Cristo, e isso é um tapa no ego humano. A mensagem da cruz mostra nossa incapacidade, nossa fraqueza. Os homens detestam a verdade de que são fracos e limitados.
Hoje em dia, o que o homem quer é se orgulhar de seus feitos, de suas viagens espaciais, de sua medicina, de sua engenharia e tantas outras coisas que faz. E para tais homens, ouvir que são incapazes de algo é coisa que incomoda. Paulo, no verso 12, finaliza sua exortação aos irmãos sobre a necessidade de eles não voltarem à escravidão dos ritos judaicos, com um juízo irônico contra os judaizantes, que defendiam a circuncisão, dizendo que eles se castrassem de uma vez, já que esse era o desejo deles. Paulo está dizendo que os falsos mestres deveriam ter o mesmo zelo com eles como tinham com os crentes da Galácia. Querer obrigar os outros a seguir certos tipos de ritos é muito fácil. O difícil é fazer aquilo que eu mando os outros fazer. Jesus condenou os fariseus e escribas por isso, em Mateus capítulo 23. E citou que os tais colocavam fardos pesados nas costas do povo, mas nem com o dedo queriam mover. Os judaizantes eram os fariseus do cristianismo. Finalizamos esta exposição com 7 aplicações. Primeira, o verdadeiro crente tem consigo a experiência de um dia ter sido liberto por Cristo. Contudo, o sistema religioso humano sempre tende a querer amarrá-lo, colocando sobre o cristão um jugo, dizendo não faça isso, não faça aquilo, guarde este dia, guarde este jejum, faça suas orações deste tipo, cite tal frase em sua oração, não pratique esportes, não vá ao cinema e etc. Tudo isso não passa de legalismo. Segundo, quando denominações acrescentam métodos para a salvação das pessoas, como por exemplo, pertencer à denominação A ou guardar o dia X, elas estão anulando a doutrina da suficiência de Cristo. Por isso, guarde bem isso. Cristo lhe é suficiente para a salvação. Para ser salvo, você não precisa pertencer à denominação A, B ou C, e não precisa guardar o dia X ou outras coisas. Importante destacar aqui que os falsos mestres não excluem Cristo, mas acrescentam algo a ele. Terceiro, o exterior muitas vezes engana. Paulo foi claro ao dizer que ser circuncidado ou não ser não faz diferença na salvação. Com isso, vemos que a aparência de santarrão pode ser enganosa. Paulo também foi claro ao dizer que a fé é manifesta no amor. Se somos cristãos de verdade, temos a atitude de Cristo, que foi amar, e isso não foi um mero sentimento, mas sim ações. 4. Precisamos ter muito cuidado para não começar a jornada da fé bem e de repente abandonar a verdade, como estava ocorrendo com os Gálatas. Lembremos de Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E peguemos o exemplo de Paulo, que lutou o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. 5. O cristão precisa estar bem fundamentado na palavra, para não ser persuadido por falsos ensinos, como era o caso dos Gálatas. 6. Aquele que ensina heresias sofrerá o juízo de Deus. Por isso precisamos estar atentos para não sermos porta-vozes de falsos ensinos, contrários ao que Deus revelou em sua palavra. E 7. Deus sempre enviará uma palavra de exortação para nos chamar ao arrependimento. Foi isso que ele fez aos Gálatas através da vida de Paulo.